Oséias capítulo 9, vamos dar continuidade na nossa exposição do livro de Oséias. Amém aí? Todo mundo achou? Diz assim: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não o manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará. Mênfis o sepultará, as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade da casa de seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venha a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás, dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos. Eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus o rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu santo nome, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa em nossas vidas. Derrama da tua graça, fala aos nossos corações, que seja o teu Santo Espírito o agente transformador em nossas vidas. Derrama a tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, já há algumas semanas, alguns meses, nós estamos falando aqui no livro de Oséias, onde Deus chama esse profeta, um profeta de muita importância no seu período. A sua profecia dura cerca de 48 anos, ele passa 48 anos ali falando para as pessoas, levando a mensagem de Deus. Enquanto isso, Israel simplesmente tapa os seus ouvidos para a mensagem do profeta. Mas Deus dá uma missão árdua para ele, casar-se com a tal da mulher de prostituições, a mulher que certamente o trairia, porque serviria de exemplo para a nação. Ele casa com Gomer, tem ali 3 filhos, Jezreel, Loami e Loruama. E aqueles 3 filhos de Oséias, junto com a sua esposa,
simbolizava o comportamento de Israel para com Deus. Assim como a esposa de Oséias o traía, Israel também o traía. Assim como a esposa de Oséias saiu e foi embora de casa atrás dos seus amantes, assim era o comportamento do reino do norte de Israel. E aí Deus não estava completa a missão de Oséias, ele precisava ir agora atrás da sua esposa, que fugiu atrás dos amantes, para resgatá-la. E aí ele vai, encontra a sua esposa como escrava. Por algum motivo ela se tornou escrava, e aí ele vai e compra a sua esposa de volta. E aí a palavra de Deus diz: vai e ama a tua esposa, porque assim como Oséias, aquele amor de Oséias pela esposa representava o amor de Deus por Israel. Mas independente do amor de Deus por Israel, não havia mais perdão para Israel. O destino de Israel estava traçado. E na semana passada nós vimos como eles não deram ouvidos à voz de Deus. Nós vamos continuar falando disso hoje, né? No capítulo 9 nós veremos como Deus colocará em prática tudo aquilo que Ele vinha avisando ao seu povo desde muito tempo. Então é por isso que a gente vai meditar hoje no tema resultado de não ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que quem não ouve a voz de Deus, ele não vai receber o culto dessa pessoa. Deus não receberá o seu culto quando não damos ouvidos à sua voz. Veja os versículos 1 a 4, diz o seguinte: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. A alegria de Israel era uma alegria falsa. Eles estavam se enganando, porque a alegria deles não estava em Deus, a alegria deles estava distante de Deus. Eles se alegravam na festa realizada aos outros deuses. Então eles participavam daquelas festas pagãs. Em algum momento lá atrás nós vimos o profeta falando que eles levavam aos deuses bolos de passas, e esses bolos de passas eram símbolo de ofertas de gratidão. Eles eram gratos aos deuses pagãos. Então a alegria deles era falsa, porque a alegria deles estava baseada nas festividades desses deuses. E ela era falsa também porque eles participavam de muitos rituais pagãos, especialmente rituais pagãos de fertilidade. E sabe o que é que tinha muito nesses rituais pagãos de fertilidade? Tinham as chamadas prostitutas cultuais. Os cultos eram celebrados com a prática de orgias. E Israel estava fazendo isso. Síria estava se misturando com essa prática. Mas aquelas próprias prostitutas ali eram um símbolo do que Israel era, porque Israel tinha abandonado o Senhor. Então não adiantava eles realizarem cultos ao Senhor, pois Deus não aceitaria o culto deles. De que adiantava que eles levassem animais e sacrificassem a Deus e depois participassem de orgias nos templos pagãos? Que adiantava que ele fosse até o templo levando suas ofertas
mas que depois sacrificassem seus filhos a outros deuses pagãos. Não adiantava. Não adiantava. Deus não iria aceitar. Deus não aceitava aquele culto. Então, quando eles realizavam um culto a Deus, ao invés de agradar a Deus, para Deus aquilo era abominável. Veja bem, quando o povo estava em desobediência ao Senhor, adorando a outros deuses, ainda que eles viessem fazer culto para Deus, Deus não só não aceitaria aquele culto, como o culto deles era abominação diante de Deus, era uma ofensa a Deus. Era uma ofensa a Deus. Aí eu pergunto: será que Deus está recebendo nosso culto? Eu lembrei aí daquela viúva, quando Jesus chega no templo e as pessoas estão indo até o gasofilácio do templo, a caixinha lá de ofertas, cada um leva a sua oferta. E ali tinha pessoas que levavam muito dinheiro de oferta, e tinha pessoas que não levavam tanto dinheiro porque não tinha tanto dinheiro. Mas aí chega a viúva, e a viúva chega com 2 moedas. E as 2 moedas, monetariamente falando, o valor era pouquíssimo. Era como se fossem 2 moedas de 1 centavo, que a gente nem tem mais aqui, né? 2 moedas de 1 centavo, vamos dizer assim. E aí o que é que Jesus diz sobre ela? Olha, muitas pessoas colocaram dinheiro aqui nessa oferta, nessa caixinha. Teve pessoas que colocaram muito dinheiro, mas o de maior valor foi o da viúva. E por que foi o da viúva? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Tudo que ela possuía, ela foi lá e entregou para o Senhor. É óbvio que algumas pessoas vão entrar nesse texto aqui e vão levar para outros tipos de interpretação, especialmente se a interpretação deles estiver baseada na teologia da prosperidade. Mas a questão principal aqui é que tudo que temos, tudo que somos, precisa ser de Deus. É muito mais fácil a gente dar o nosso dízimo quando nós temos a consciência de que tudo é de Deus. Quem tem dificuldade de dar o dízimo é porque acha que está pagando a Deus, né? Várias vezes já chegaram para mim e disseram: pastor, quanto é que paga para ser membro da sua igreja? Não paga nada, porque as pessoas têm a ideia de que o crente é obrigado a levar o dízimo lá. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de compromisso. O crente precisa ter esse compromisso, mas quando o crente ele se dá por completo ao Senhor, o dízimo não vai ser difícil de fazer. Mas a principal questão é que nós precisamos fazer isso como uma oferta ao Senhor, como um culto ao Senhor. Tanto é que a entrega do dízimo ela é feita no momento do culto, porque ela é parte desse culto. Quando nós cantamos ao Senhor, quando nós compartilhamos para que possamos orar uns pelos outros e glorificar a Deus, né, pelas bênçãos que Deus realiza, quando nós trazemos dos nossos bens para depositar, mas nada disso vale a pena se o nosso coração não está em Cristo, porque Deus Ele não vai aceitar o culto de quem só chega aqui no domingo para participar aqui, sentar, assistir um culto, como muita gente diz, né? Assistir um culto. Durante toda a nossa semana, nós devemos estar em atitude de adoração a Deus, nós devemos estar buscando a Deus. E aí a gente chega no domingo, que é o dia onde toda a igreja se junta para prestar um culto a Deus. Israel, durante os seus dias, ia adorar os outros deuses. Chegava até a confundir Deus com Baal, né? Chamava Deus de meu Baal. Então, que adiantava eles realizarem culto? Eles só estariam trazendo
mais maldição sobre a sua vida, porque aquilo para Deus era abominável. É interessante porque Jesus também associou essa questão da oferta, né? Você traz a oferta, se você tem uma oferta para levar no altar, aí você chega lá no altar, mas você está intrigado lá com o irmão. Aí qual é a recomendação de Jesus? Deixa a tua oferta, vai até o irmão, resolve tua parada lá com ele, aí depois você vem e dá a oferta. Por quê? Porque essa atitude não vai ser um culto verdadeiro a Deus, porque você está intrigado lá com o irmão, né? O apóstolo João, em sua primeira carta, diz que tem gente que diz que ama a Deus, que não pode ver, mas não ama seu irmão a quem está vendo diariamente. E aí ele diz: você não pode fazer isso, você tem que amar também ao seu irmão. Então, isso faz parte do culto, nosso culto diário. E quando a gente chega no domingo, é só para aquele culto maior, onde nós nos reunimos como igreja e adoramos ao Senhor. Então, meu irmão, cuidado com a sua semana, porque talvez você pode chegar aqui no domingo à noite e Deus não recebeu o seu culto. Nós precisamos ter esse cuidado de estar servindo a Deus não apenas no domingo, mas durante toda a nossa semana, todos os nossos dias. Segunda coisa, quem não ouve a voz de Deus receberá dele os castigos anunciados na sua palavra, né? A partir do versículo 5 diz: que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará, as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim. Ao lado de meu Deus, laço de passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Se refugiar no Egito não impediria que as maldições de Deus caíssem sobre Israel. Eles faziam aliança com o Egito, com a Síria, tentavam com que esses povos fossem a sua tábua de salvação, mas na realidade não tinha como ser. O Egito simbolizava a escravidão de Israel. Ele passou 400 anos lá escravo no Egito, e o Egito apenas simbolizava isso. Quando o povo de Israel foi liberto lá do Egito, chegou até o pé do Monte Sinai, Deus começou a falar com eles, e eles fizeram uma aliança com Deus. Disse: olha, o que o Senhor disser, nós faremos. Mas eles quebraram essa aliança, e porque eles quebraram essa aliança, o livro de Deuteronômio vai mostrar que se eles obedecessem, Deus estava ali para abençoar. E aí Moisés relata uma série de bênçãos que Deus derramaria. Mas se eles não obedecessem, aí seria o contrário, aí teria uma série de maldições que cairia sobre o povo de Israel. Então Deus enviou diversos profetas, e o profeta da vez era o profeta Oséias. Mas o povo, ao invés de dar ouvidos aos profetas, eles tinham os profetas como louco. Lembra que a semana passada nós falamos que a palavra de Deus era estranha para eles, como é estranha hoje para o mundo. A palavra de Deus é estranha. Paulo diz que é loucura para o mundo, mas também tem sido estranha para muita gente dentro da igreja. Muita gente dentro da igreja não aceita a palavra
de Deus. E tem por louco aquele que vai contra a cultura, às vezes, né? A cultura aqui, todo mundo faz isso. Esse todo mundo faz isso é um problema para mim, né? Mas todo mundo faz assim. E daí? A Bíblia diz que a porta que leva para a perdição, ela é larga, né? Ela é larga, então quer dizer que para onde todo mundo vai, não é caminho correto. É caminho que leva à perdição. Então esses profetas eram tidos como loucos, fazendo assim com que a palavra de Deus fosse desprezada. Então eles desprezavam o recado do Senhor. Cada vez que um servo de Deus prega a palavra de Deus e a gente não dá ouvidos a essa palavra, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está desprezando a palavra. E não é dar ouvidos às pessoas em si, é dar ouvidos à palavra, né? Porque tem gente que pega a palavra, a Bíblia, e diz outras coisas que às vezes não tem até nada a ver com a Bíblia, mas ele utiliza a Bíblia para fazer isso. Então a gente também tem que ser esperto, né? Para saber o que é que está sendo de fato ensinado. Mas o que a gente não pode fazer é desprezar a palavra de Deus. Deus tinha colocado aqueles profetas em Israel como sentinela. Eles eram sentinelas de Deus para avisar dos perigos que Israel estava passando. Eles avisavam o tempo todo: olha, esse caminho está errado, vocês vão se dar mal, por aí não vai dar certo, veja o que Deus já avisou. Eu fico pensando em Noé. Noé foi de uma época ainda mais difícil, porque não existia Bíblia, não tinha nem como ter Bíblia naquela época. Então a mensagem de Deus era direto para o seu interlocutor. E ali Noé passou 120 anos construindo a arca. 120 anos. Naqueles 120 anos, enquanto ele construía, ele pregava. E ele dizia que as comportas do céu se abririam e que ia cair um dilúvio. Só que tinha um problema: até aquela época não chovia. De acordo com as escrituras, um vapor que vinha da terra é o que regava as plantas. Então isso tornava Noé ainda mais louco na visão das pessoas. Esse velho aí deve estar gaga, construindo um barco num lugar que não tem mar, que está distante e que não chove, e dizendo que vai chover, que vai inundar tudo. Isso é um velho maluco. E aí, quando um belo dia as pessoas começam a observar que os animais começam a entrar na arca, não é Noé que vai atrás dos animais, são os animais que se direcionam para a arca e entram ali. Noé entra com a sua família, 8 pessoas ao todo, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca, e de repente o céu escureceu, a chuva começou a cair e estava armado o dilúvio. As pessoas corriam até a arca, mas ali não podiam entrar, porque eles não ouviram, tiveram a palavra de Deus como loucura, entenderam que a palavra de Deus estava na boca ali de um velho que não significava nada. A palavra de Deus nunca é loucura, a palavra de Deus nunca está enganada. Então nós precisamos estar atentos aos avisos da palavra, nós precisamos estar atentos aos sentinelas que Deus coloca para nos avisar sobre os perigos deste mundo, sobre as ciladas do diabo diante de nós. O comportamento do povo estava semelhante ao de uma situação que aconteceu em Gibeá, e Deus certamente puniria o povo. Que situação foi essa? Se você voltar e ler depois de Josué, depois do livro de Josué, começar a ler o livro de Juízes até o começo do livro de Samuel. Então Juízes, Ruth e o começo do livro de Samuel. Ali está o período dos juízes de Israel.
E esse foi o pior período da história do povo. E aí a partir do capítulo 17 até o 21, são os últimos capítulos do livro de Juízes, tem algumas histórias ali meio macabras, para mostrar a condição do povo, porque a palavra de Deus diz que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E aí teve um levita que tinha uma concubina ali na cidade de Gibeá. Ele passou um tempo distante dela, voltou para ir buscar. E quando ele chegou lá, uns homens da tribo de Benjamim simplesmente tentaram entrar na casa onde o levita estava, porque tentavam estuprá-lo. Muito parecido com a situação de Sodoma e Gomorra. Bem parecido com a situação de Sodoma e Gomorra. Só que nesse caso, eles acabaram pegando a concubina do levita e pintaram e bordaram a noite todinha com aquela mulher. E aí quando ele de manhã, ele abre a porta, está a mulher caída na soleira ali da porta, e ele pega aquela mulher. E o que é interessante e trágico aqui, o texto não diz que a mulher estava morta, não diz. Ele pegou aquela mulher, até ele manda ela se levantar, mas ela não se mexe, mas o texto não diz que ela estava morta. Aí ele pega aquela mulher e esquarteja ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, um pedacinho da mulher para cada tribo de Israel. E as tribos de Israel, elas se revoltam com aquilo que aconteceu, se juntam e atacam a tribo de Benjamim ao ponto de quase extinguir a tribo de Benjamim. Então aquilo para Deus foi um pecado terrível. Por quê? Porque Israel estava do mesmo jeito que as nações a quem ele deveria testemunhar. Israel agia do mesmo jeito. E aqui, no Reino do Norte, séculos depois, Israel continuava igual às nações a quem ele devia influenciar. Ora, nós que somos crentes, especialmente numa igreja como a nossa, mais contemporânea, nós não somos extraterrestres, A gente não vai simplesmente achar que vai botar uma fantasia de crente, e dizer, eu vou testemunhar ao mundo porque eu boto uma fantasia de crente. Não é simplesmente pela aparência que a gente vai pregar ao mundo, mas é pelo comportamento. Às vezes o comportamento vai mexer um pouquinho na aparência, porque às vezes a gente, antes de se converter, tinha uma moda que não era muito adequada, com a vida de crente. Então aquilo vai mexer na moda que a gente vai usar também. Mas o mais importante é o nosso dia a dia. Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Se a gente for igual ao mundo, não há nenhuma vantagem em ser crente. Assim como Israel deveria ser, a igreja hoje é quem representa a Deus nesse mundo, é quem deve influenciar positivamente ao mundo. A gente quer que o mundo seja crente, e o mundo não vai ser crente. A gente quer que o mundo cuide dos nossos filhos, não vai cuidar. A gente quer que o dono da TV bote só programação evangélica, não vai botar, nem os que se chamam evangélicos aí, Nem os que se chamam evangélicos. A gente quer que o cinema passe lições boas, não vai passar. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então não posso esperar que o mundo faça isso. Quem é que tem que fazer? Eu e você. Nós somos crentes. Pelo menos nós nos declaramos crentes, nos declaramos servos do Senhor, nos declaramos que vamos para o céu se a gente morrer. Ontem a gente teve o batismo, de alguns irmãos aqui, e eles declararam que se morresse ia para o céu. É isso que nós acreditamos. Então, se isso é fato, nós precisamos fazer diferença. Não podemos ser iguais ao mundo. Se a gente for igual ao mundo, nós não somos de Cristo. Porque a Bíblia diz, quem se constitui amigo do mundo, se constitui o que de Deus? Inimigo. Então não dá para ser igual ao mundo,
Não dar atenção à voz de Deus é pior do que nunca ter ouvido falar sobre Ele. O texto de Lucas diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Jesus está ali falando algumas maldições para terras por onde ele passou. Quem é Jesus? Jesus é o Messias que foi prometido a Israel, o próprio Deus encarnado, quando o anjo aparece a Maria, diz que ela teria um filho que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era Deus que desceu do seu trono, estava ali no meio deles, e o que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então Jesus está dizendo: olha, vocês que tiveram o Messias aqui, ouviram as palavras do próprio Messias, viram os sinais que ele estava fazendo e não se arrependeram, vocês são piores do que aquelas cidades pagãs, Tiro e Sidom. No dia do juízo, o castigo de vocês vai ser maior. Então, não dar atenção à voz de Deus é pior do que nunca ouvir falar sobre Deus. Isso não quer dizer que quem nunca ouviu falar sobre Deus vai alcançar a salvação. Não vai. A salvação ela é única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não tem. Agora, quem ouve falar de Jesus, quem ouve a palavra de Jesus e rejeita essa palavra, o castigo para ele será pior, porque ele deliberadamente rejeitou a palavra de Deus. Então tenhamos cuidado em não pôr em prática aquilo que aprendemos. A nossa santificação, ela vai sendo desenvolvida a cada dia que a gente passa aqui, cada dia que a gente aprende. Eu já falei que quando a gente estiver aqui nessa carne, nenhum de nós vai ser perfeito, mas a gente deve crescer a cada dia, buscar a cada dia, e não ficar simplesmente deixar a palavra de Deus entrar no ouvido, sair no outro e curtir a vida. Última coisa: quem não ouve a voz de Deus também não gozará do fruto do seu amor, continuará preso nos seus próprios pecados. Versículo 10 diz: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram a Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amam. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda sua malícia se achará em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. No começo Deus se agradava de Israel. O texto aqui diz que vocês eram como uvas. Aonde? Numa plantação não havia? Não, no deserto. Eles estavam no deserto, tinham saído do Egito, e Deus ali no deserto estava separando o seu povo, estava conduzindo o seu povo para a terra prometida, e Deus se agradava de Israel ali. Mas a idolatria de Israel já chegou cedo, chegou lá no bezerro de ouro, mas também num acontecimento em Baal-peor, onde
Segundo um comentário que eu li, Balaão, lembra lá de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Israel estava peregrinando no deserto, em direção à terra prometida. Deus estava sendo com Israel, nenhum povo conseguia ganhar de Israel, porque Deus estava com ele. E aí Balaão vai amaldiçoar, mas Deus não permite. E por 3 vezes ele tenta, mas Deus não permite. Mas aí o conselho de Balaão era para que Balaque, ele não ia poder amaldiçoar, mas que Balaque de alguma forma tentasse o povo na parte religiosa, na sua religião. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram as mulheres à disposição para que os homens de Israel ali se prostituíssem com aquelas mulheres. Veja que a figura está sempre aqui, né? Que o povo se prostituísse com aquelas mulheres. E aí, além de se deitar com aquelas mulheres, os homens também começaram a adorar os deuses ali em Baal-Peor. Então, ainda na trajetória lá no deserto, o povo já tinha traído a Deus. Eles não esperaram, não foi somente quando eles estavam na terra. Quando eles estavam na terra, eles continuaram com aquela traição ao Senhor, mas eles já faziam isso de antes. Quando acontecia algum tipo de oportunidade, eles faziam isso. E Moisés teve que mandar enforcar muitos daqueles homens, morreram enforcados. E quando isso acontecia, a ordem de Deus era que tirasse o pecado do meio do povo. Como é que se tirava o pecado do meio do povo? Exterminando. E aqueles homens foram enforcados. Então o povo se tornou abominável, da mesma forma que era abominável aquilo que eles amavam. O que é que você ama, meu irmão? O que você ama agrada a Deus, ou o que você ama é abominável ao Senhor? Porque pode ser que, se você ama alguma coisa que é abominável ao Senhor, você acaba se tornando abominável ao Senhor. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Nós queremos servir a Deus. A situação de Israel se tornara lamentável, pois o Senhor já tinha se afastado dele. Veja, às vezes nós nos afastamos de Deus por conta de diversas situações, mas quando chega o momento de que Deus se afasta de nós, aí já era. Então, nós temos que cuidar da nossa vida dia a dia. Deus já tinha determinado o fim do povo e não tinha como o povo escapar disso, mas algumas coisas ainda iam acontecer, e uma delas era a impossibilidade de ter filhos, né? E o próprio profeta diz aqui: ó Senhor, que castigo os dará? E aí ele sugere um castigo, né? Ele diz: fecha a madre e sequem os seios, para que não tivessem descendência. Essa era a ideia. E aí o texto diz que Deus não amava mais Israel. Isso é muito pesado. Deus não amava mais Israel. Lembra que o profeta amaria a sua esposa para provar o amor que Deus tinha por Israel, mas chega aqui no final, Deus já não amaria mais Israel. A rejeição de Deus se dava pelo fato de Israel não ter ouvido ao Senhor. Israel não ouviu ao Senhor. E eu pergunto: será que você está ouvindo ao Senhor? Será que eu estou ouvindo ao Senhor? Precisamos ter os ouvidos atentos àquilo que o Senhor nos ensina. A expressão maior do amor de Deus é Jesus Cristo. Então veja, se Deus não amava Israel, o Messias não serviria mais para Israel, porque a maior expressão do amor de Deus é que Ele enviou Jesus para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, como diz Paulo em Efésios, nós estávamos mortos
nos nossos delitos e pecados. E era necessário Jesus para nos salvar. E por que Deus mandou Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior expressão do amor de Deus. Então, se porventura Deus chegasse para algum de nós aqui e dissesse assim: eu não amo mais fulano, significaria que a obra de Jesus não teria efeito na nossa vida, que a salvação não seria mais para nós, que estaríamos condenados. Tem uma frase famosa, eu escutei isso 2 vezes essa semana, que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso? Não é verdade. Deus odeia o pecado e Deus rejeita o pecador. Escute isso aqui: Deus odeia o pecado e Ele rejeita o pecador. Agora, pela sua maravilhosa graça, essa graça de Deus tão infinita alcança alguns pecadores. E se eu e você fomos alcançados por essa graça, não é porque nós merecemos essa graça, mas é pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente chega a tropeçar um pouquinho e diz assim: a gente olha para nós mesmos e sabemos que nós somos pecadores, diz assim: meu Deus, será que realmente eu sou salvo? E por que isso acontece? Porque justamente a gente olha para nós. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente diz assim: não, de fato, eu entreguei meu coração a Jesus, Jesus me tornou uma nova criatura e eu vou ser salvo, e não é porque eu mereço, é porque a misericórdia de Cristo me alcançou. Porque aqueles a quem a misericórdia de Cristo não alcançou, o que é que vai acontecer? Vai ser condenado. Na realidade, se a gente conhece João 3,16, se a gente vê João 3,17, lá diz que já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, e nós precisamos louvar o nome do Senhor por isso. Por que nós fomos alcançados? Porque o Senhor nos ama. Então é importante que a palavra de Deus entre no nosso ouvido e desça para o nosso coração e se transforme em prática na nossa vida. Porque quem não ouve a voz do Senhor, rejeita a sua palavra, rejeita os seus ensinamentos, e o que restará para tal pessoa? Não restará nada a não ser as maldições da própria palavra sobre a vida dessa pessoa. Deus possa nos abençoar e nos ajudar a guardar em nossos corações a sua palavra, e que essa palavra se torne em prática no nosso dia a dia. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que nos mostra tantos alertas de que precisamos andar conforme os teus ensinamentos, não que as nossas obras irão nos salvar. A tua palavra diz que não é por obra de justiça praticada por nós, mas é pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É pela tua misericórdia que alcançamos a salvação. Mas nós somos testemunhas do Senhor, e por isso precisamos ter uma vida que seja de acordo com a tua palavra. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida tem que ser como aquela de quem anda em pleno dia, que não tem nada a esconder, e não de quem anda na escuridão, se escondendo porque está fazendo coisa errada. Derrama, Senhor, tua graça, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a prosseguir nessa vida, levando a tua palavra por onde quer que andemos. Nós pedimos que o Senhor derrame a tua graça
Em nome de Jesus. Amém.